Salve a graça de quem sente quanto é grande o Criador, porque só sentindo a gente se caminha ao vero amor. Glória ao Filho que os céus ama e que os homens merecer, o que espalha a linda chama de benéfico dever. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqui que acompanham o nosso canal Valença Histórias, estão acompanhando os vídeos do projeto Você Conhece a Sua Cidade 2020, sobre a participação de Valença na Segunda Guerra Mundial. Estamos hoje aqui na Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, seção de Valença, e vamos ver um pouco da história, da participação realmente dos expedicionários valencianos na Segunda Guerra Mundial e um pouco da história aqui da associação. Mas quem vai contar para vocês essa história é a Ellen, que é a secretária aqui da associação, muitos anos cuida com carinho aqui do acervo da associação, dos ex-combatentes que ainda estão com Valença, só tem um agora, né? Morando na cidade apenas um. A gente tem outros ex-combatentes, mas estão morando em outras cidades. Então vou deixar agora por conta dela, ela vai explicar a participação de Valença na Segunda Guerra Mundial e alguma coisa sobre a associação. Bem, gente, eu vou primeiramente mostrar esse quadro aqui. Vocês veem que esse quadro é de 1941. É a primeira formação sanitária regional. Antigamente as pessoas não tinham os hábitos sanitários comuns, como lavar as mãos, essas coisas que hoje estão em alta por conta do Covid. Naquela época nós também tínhamos doenças que eram curadas através de uma simples higiene. As pessoas às vezes nem tinham banheiro em casa. Então essas pessoas distribuíam remédio e ensinavam métodos sanitários para as populações. Só que aí veio a guerra. O Brasil assinou em 42 que estava entrando na guerra. Eles aproveitaram que nós já tínhamos essa formação sanitária aqui na cidade e formou o 1º Batalhão de Saúde em Valença. Então, outras formações sanitárias de outras regiões do país vieram se acumular em Valença para formar esse Batalhão de Saúde. Então, esses homens valencianos em sua maior parte, por isso que Valença teve uma quantidade bem grande de participação na Segunda Guerra Mundial, formou o Batalhão de Saúde. Então, muitas pessoas de Valença não foram para o Batalhão de Saúde. Teve ex-combatentes que foram convocados, né, novamente, mesmo já depois de terem saído do Batalhão de Saúde, da formação sanitária. Alguns chegaram até a ingressar no Batalhão de Saúde, foram transferidos para outras unidades. E outros, por exemplo, assim, teve gente que já estava trabalhando no Rio de Janeiro e acabou sendo convocado e foi na unidade militar mais próxima. Então, nem todos os valencianos participaram do Batalhão de Saúde. Uma coisa que também as pessoas confundem muito é porque o Esquadrão Tenente Amaro, ele, durante a guerra, é o primeiro esquadrão de reconhecimento. Só que ele não era de Valença, ele era de Campinhos, só veio para Valença em 74, então muitos anos depois. E as pessoas acham que a nossa unidade é o 1º Esquadrão de Cavalaria Leve, o atual. E na realidade não é. A nossa unidade, durante a guerra, era o 1º Batalhão de Saúde. Interessante que nenhum valenciano, apesar de ser a maior parte das pessoas que participaram do Batalhão de Saúde, faleceram na guerra pelo Batalhão de Saúde. Você vendo aqui, você consegue, a gente tem até alguns nomes de ruas da cidade que as pessoas nem sabem que são nomes de ex-combatentes. Por exemplo, a Rua Cabo Fleury. Na realidade, era um ex-combatente, que ele era do Regimento Sampaio, que veio falecer durante a guerra. Ali a gente tem, perto do Hotel dos Engenheiros, a Praça Arlindo Gonçalves dos Santos. E essa praça também é em homenagem, tem até o busto do Arlindo. E ele era do Regimento Sampaio, que também é do Rio de Janeiro. O Antônio Patrocínio Fernandes também era daqui de Valença. Ele era do Regimento Ipiranga, em São Paulo. Então, os 3 valencianos que faleceram durante a Segunda Guerra Mundial não eram do Batalhão de Saúde, que era a nossa unidade aqui.
Então, às vezes, por conta disso, as pessoas acabam se confundindo. E muitos nem sabem da participação de Valença através do Batalhão de Saúde, com um quantitativo bem grande. Eram quase 150 homens. Entendeu? Por quê? Porque a gente tinha essa primeira formação sanitária. E até quem já tinha participado da formação sanitária foi convocado para a guerra, né? Então teve que retornar, não para a formação sanitária, mas para o então Batalhão de Saúde durante a Segunda Guerra Mundial. A gente tem algumas cartas aqui na associação que são emocionantes, dos ex-combatentes. Essa daqui é do Arlindo, e ele sempre falou, mandando notícias para o pai dele, falando que ele se esforçou para ir para a guerra, que ele queria servir a pátria. E infelizmente ele tombou lá no teatro de operações da Itália. A gente teve muitos ex-combatentes que recebeu a medalha Sangue do Brasil. Seu Franquiner é um. Seu Franquiner Nicolau da Silva, ele foi ferido durante a Segunda Guerra. E todos os feridos de guerra, eles recebiam essa medalha Sangue do Brasil. Então toda vez que vocês verem alguém com essa medalha Sangue do Brasil, vocês já sabem que foi ferido de guerra. Nós tivemos vários ex-combatentes daqui de Valença que foram feridos. Interessante também era o estado que às vezes eles voltavam, né? Porque muitos voltaram com problemas mentais, porque a guerra é muito dolorosa e teve pessoas que não conseguiram suportar isso. Teve pessoas que no primeiro combate surtaram. A gente teve um presidente aqui, o seu Martinho da Silva Cruz, e ele conta que a primeira vez que ele entrou em combate foi em Montes, sangue no meio da neve para tudo quanto é lado, e ele não sabia o que fazer. Então, a gente teve esse problema também com o retorno dos ex-combatentes, e com o retorno isso aí foi ao trabalho da associação, foi justamente durante esse retorno, porque muitos voltaram feridos de guerra, alguns voltaram loucos, e alguns foram simplesmente soltos, porque o que aconteceu? Lá na Itália, quando acabou a guerra, eles já foram licenciados do exército. Apesar deles terem feito aquele desfile lindo, ali tem até um quadro Regresso dos Heróis, vocês veem todos fardados, né? Até o seu Francisco Conceição Leal, que é da Valenciano, mas está morando em Volta Redonda, está vivo ainda, está ali circulado, que ele apareceu na capa da revista, mas todos uniformizados, lindo, né? Mas eles não eram mais militares. Apesar de eles terem assinado a baixa na Vila Militar depois da guerra, muitos falam assim, não, eu voltei, eu era soldado ainda, eu fui assinar lá na vila a minha baixa, mas já havia um decreto licenciando eles do serviço do exército. Assim, o que aconteceu? Muitos, eles foram trazidos até o porto no Rio de Janeiro, e muitos de trem, só que quando eles retornaram da guerra, ninguém devolveu eles para casa, não. Então, o que aconteceu? Muitos ficaram perdidos no Rio de Janeiro. Às vezes a pessoa era lá do Nordeste, era lá do interior, muitos não sabiam ler, não sabiam escrever, e aí? Acabou a guerra e eles ficaram perdidos. E as associações dos ex-combatentes do Brasil, elas começaram a se organizar justamente porque eles se uniram, eles se consideravam irmãos de fardas, e eles eram uma família, e como uma família, um ajudava o outro. E aí eles começaram a se unir para ir atrás desses direitos. Primeiramente, atrás do direito daqueles feridos durante a Segunda Guerra Mundial. Os que ficaram com problemas, consequências, né? Com sequelas, né? Então, eles primeiro começaram a pedir um auxílio para esses. E aí foram feitas as primeiras leis em benefício aos ex-combatentes, que eram para esses feridos de guerra. E depois eles continuaram lutando pelos direitos dos ex-combatentes, porque eles estavam ali, eles precisavam de um emprego. Aí veio uma outra lei, dando direito eles a terem um serviço público sem concurso. E aí eles estavam sem casa, aí eles tiveram na lei o direito a uma casa própria, isso foi só na lei. Isso eles não conseguiram de verdade, não, foram poucos. A gente tem poucos condomínios que dando a casa para os ex-combatentes. O que eu tenho conhecimento, que existe até hoje, é em Brasília. Você sabe de onde eu venho do morro do engenho, das selvas
buscar